Desaparecimento de jornalista inglês e indigenista brasileiro completa uma semana. Ian Boechat acompanha as buscas de perto no Amazonas. Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram aqui nesse rio, no rio Itaquaí. Câmera de segurança mostra assassinos entrando e saindo de prédio onde idosa e empregada foram mortas no Rio. Nos Estados Unidos, Bolsonaro inaugura vice-consulado em Orlando e participa de motociata. Entre os apoiadores estava blogueiro foragido no Brasil. Frio congelante no sul preocupa produtores rurais que tentam proteger plantações da geada. Com o aumento da Covid e hospitais cheios, o que fazer se um teste rápido der positivo? Ex-presidente da Bolívia é condenada a 10 anos de prisão por golpe de Estado. União Europeia vai padronizar carregadores de celular. Olha que sonho! Vai ser um único cabo para todos os aparelhos. Preço da gasolina bate recorde nos Estados Unidos e pressiona a inflação. Fórmula 1 na Band. Leclerc faz melhor tempo e garante a pole no GP do Azerbaijão. Charles Leclerc, a sexta pole do ano, a 15ª da carreira. Momento desapego. Não sabe o que fazer com aquele presente que ganhou de um ex-namorado? A gente te mostra. E o cantor Justin Bieber revela a paralisia facial que o obrigou a cancelar os próximos... Boa noite. A justiça decretou a prisão do segundo suspeito de um crime brutal, uma barbárie no Rio de Janeiro. O assassinato de uma idosa e de uma empregada em um apartamento que depois ainda foi incendiado. Os dois homens em fuga atravessam a rua para evitar as câmeras dos prédios. 3 horas antes, eles subiram pelo elevador, indo para o apartamento onde Marta Maria Lopes, de 77 anos, e a diarista Alice Fernandes, de 51, foram encontradas degoladas e a idosa carbonizada. Preso ontem, o pintor Jonathan Damasceno confessou que planejou o assalto. Ele já tinha feito um serviço no local em março e devia dinheiro a um agiota. Boa noite. Boa noite. No 7º dia de buscas pelo indigenista brasileiro e o jornalista britânico, mais uma testemunha relata ameaças sofridas por Bruno Pereira na véspera do desaparecimento. A polícia do Rio Grande do Sul prende a mãe e o padrasto de uma menina de 3 anos que chegou morta a uma unidade de saúde. Eles são suspeitos de tortura. A presidente da Comissão Europeia volta a visitar Kiev em meio aos apelos da Ucrânia por mais ajuda militar do Ocidente. Milhares de americanos saem às ruas para pedir mais controle sobre armas de fogo. A temperatura despenca e cidades do sul do Brasil enfrentam um fim de semana gelado. Na Bahia, um projeto devolve à natureza uma espécie ameaçada de extinção. Na véspera do Dia dos Namorados, casais correm contra o tempo e a inflação para garantir um presente. E as festas juninas do Maranhão estão de volta com uma mistura de São João e Bumba Meu Boi. A partir de agora, no Jornal Nacional. As buscas pelo jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira completam 7 dias ainda sem resposta. Uma testemunha afirma que presenciou uma ameaça contra Bruno na véspera do desaparecimento deles. Indígenas que moram na região dão apoio às forças de segurança nas buscas no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. Algumas equipes montaram acampamentos nas margens do rio Itaquaí, por onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips deveriam ter navegado. Um trabalho difícil e delicado. A gente divide as equipes aqui num barco com motor e uma canoa de madeira pequena, que cabe 2 pessoas, para a gente conseguir adentrar dentro da área alagada na selva. E, a partir do momento que encontra algum vestígio, a gente chama uma equipe para fazer alguma busca em terra. De acordo com a Polícia Federal, Bruno e Dom saíram de barco da comunidade de São Rafael na manhã de domingo. Eles passaram em frente à comunidade de São Gabriel, onde teriam sido seguidos por Amarildo de Oliveira, conhecido como Pelado. A dupla deveria ter chegado no mesmo dia na sede do município de Atalaia do Norte. Uma viagem que dura em média 2 horas e que não foi concluída. Amarildo de Oliveira foi detido por posse de munições e droga. Desde quinta-feira, cumpre prisão temporária por suposta participação no desaparecimento do jornalista e do indigenista. A Defensoria Pública do Amazonas afirmou que Amarildo de Oliveira disse durante uma audiência de custódia que sofreu agressões da polícia e solicitou investigação. A juíza Jacinta Silva dos Santos determinou que o Ministério Público apure eventuais maus-tratos ou tortura.
A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que os relatos serão apurados e que todas as ações do Sistema de Segurança do Estado são pautadas pela legalidade e que não compactua com desvios de conduta. Segundo uma testemunha que ainda não foi ouvida pela polícia, Amarildo de Oliveira tinha ameaçado o indigenista Bruno Pereira na manhã de sábado, um dia antes do desaparecimento, quando uma equipe de monitoramento abordou o suspeito e mais 2 homens perto da entrada de uma área indígena. Quando a equipe passa para comunicar a base, o senhor Pelado estava com mais 2 elementos, em seguida os 2 levantam a arma para cima, tentando nos intimidar. O Pelado estava com uma cartucheira em sua cintura com praticamente uns 30 cartuchos de calibre 16. Nesse momento, o Bruno levanta e dá um bom dia. Isso por volta de umas 6h20, 6h30 da manhã. Em Manaus, continua a análise das impressões digitais e das amostras de sangue encontradas em uma embarcação apreendida. O resultado deve ficar pronto em até 30 dias. A Polícia Federal afirmou que o material orgânico aparentemente humano, bem como os demais vestígios recolhidos durante a operação, já se encontram no Instituto Nacional de Criminalística. Após 7 dias de buscas, ainda não há nenhuma informação sobre a localização de Bruno Pereira e Dom Philips. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pediu hoje que o governo brasileiro redobre os esforços de buscas e informe que medidas estão sendo tomadas. Sobre o pedido da Organização dos Estados Americanos, nós procuramos o governo federal, mas ainda não tivemos resposta. Sábado, 11 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Em agenda nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro inaugura consulado brasileiro na Flórida, participa de motociata, vai em encontro com evangélicos e volta a atacar ministros do STF e o sistema eleitoral. Buscas por indigenista e jornalista inglês desaparecidos na Amazônia entram no 6º dia. Suspeito preso pelo envolvimento no caso diz que foi torturado pela polícia militar. Senador Randolfo Rodrigues protocola no Senado convocação do ministro da Defesa para esclarecer ofício enviado ao TSE em que reclama que corte teria desprestigiado as Forças Armadas. O presidente da Comissão Europeia visita Kiev e diz que prepara a decisão que deve dar à Ucrânia status de candidata para entrar no bloco. Com o bloqueio dos portos pelas forças russas, mais de 20 milhões de toneladas de grãos estão retidas na Ucrânia. E bloqueio ameaça a segurança alimentar do mundo. Olá, boa noite. Na bancada de hoje, o médico Arnaldo Lichtenstein, clínico geral do Hospital das Clínicas, e o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, especialista em política dos Estados Unidos. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. No último dia da viagem aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com apoiadores e inaugurou o vice-consulado brasileiro na Flórida. O Ministério Público vai investigar denúncia de tortura de suspeito preso pelo desaparecimento de jornalista e indigenista na Amazônia. São Paulo confirma o 2º caso da varíola do macaco. O paciente tem histórico de viagem à Europa e está em isolamento. Jair Bolsonaro participa de motociata em Orlando e volta a falar sobre a credibilidade das urnas eletrônicas. Região Sul tem temperaturas abaixo de 0 e o domingo deve ser ainda mais gelado. Festa junina mais cara. Tradicionais quitutes tiverão aumento de preço acima da inflação. Começamos essa edição falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. Em visita a Orlando, nos Estados Unidos, ele inaugurou uma nova representação do consulado brasileiro e participou de uma motociata com apoiadores. O presidente voltou a falar sobre a credibilidade da urna eletrônica e a relação com Donald Trump. Novas imagens mostram o momento em que os 2 homens chegam ao prédio onde o crime aconteceu. Clínica veterinária é interditada no Espírito Santo. Cães foram encontrados em condições lamentáveis. E na véspera do Dia dos Namorados, temos histórias de amor.
Tem muito mais agora no Rede TV News. Aqui você fica sempre bem informado. O governo vai devolver aos trabalhadores parte do dinheiro que foi investido na compra de ações da Eletrobras. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor